Senhoras e senhores deputados, retomamos os trabalhos da Comissão, agora para ouvirmos em audição o antigo Presidente da Federação Portuguesa de Judo, o Sr. Jorge Manuel de Oliveira Fernandes, a que cumprimento, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre as despesas de cada atleta na preparação olímpica e a existência de uma eventual comunicação por parte da Federação Portuguesa de Judo ao Comitê Olímpico de Portugal, no sentido de solicitar um reforço de verbas para os atletas, depois de as considerar esgotadas. Nós acabamos de ouvir aqui, há um grupo de atletas na sequência de uma carta aberta à Comissão. Acho que é natural que os deputados também façam questões sobre aquilo que acabamos de ouvir. Nós estamos a funcionar hoje com uma grelha que eu penso que é do seu conhecimento, mas que eu vou explicitar. É uma grelha um pouco diferente, tendo em conta o grande número de audições que temos hoje pela frente. A nossa audição será aberta por um grupo parlamentar que requereu a vinda do antigo Presidente da Federação Portuguesa de Judo a esta Comissão, que é o grupo parlamentar do Partido Socialista, que terá 3 minutos para colocar questões, seguirá-se 3 minutos também de resposta. Depois, cada grupo parlamentar terá também 3 minutos para colocar as questões. O Sr. antigo Presidente da Federação Portuguesa de Judo, o Sr. Jorge Fernandes, terá também 3 minutos para responder individualmente a cada grupo parlamentar e terminamos com uma nova pergunta do grupo parlamentar requerente, neste caso 2 minutos, e uma resposta também de 2 minutos. Diz-me a experiência que tentamos sempre responder tudo à primeira pergunta, mas tenho a certeza absoluta que algumas perguntas vão se repetir e, portanto, se houver alguma questão que ficou por responder, tenho a certeza que nas outras perguntas dos diferentes grupos parlamentares irá com certeza responder a todas as questões e, enfim, esclarecer aquilo que também estou certo que quererá esclarecer. Bem, se estivermos todos de acordo, dava a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Francisco Diniz, para iniciar esta audição. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimentar também na altura, Presidente da Federação Portuguesa de Judo, está aqui nessa qualidade e, portanto, agradecer a sua presença. O Partido Socialista apresentou este requerimento para ver aqui algumas explicações, nomeadamente quanto ao assunto que o Presidente já falou. No entanto, também não nos podemos aqui abster daquilo que também foi decorrido da audição anterior e do clima que se vive também no ambiente do judo, e tudo isto vem também despolutado pela carta aberta, um processo que começou no verão passado, quando um grupo de atletas enviaram essa mesma carta que acabei de mencionar, onde dirigiam algumas acusações ao Sr. Jorge Fernandes, na altura Presidente, como eu disse, acusando de atitudes opressivas, discriminatórias, um clima tóxico, intimidação. Estas foram algumas das críticas que lhe foram dirigidas e que, na altura, de pronto respondeu, negando as mesmas acusações. Ora, evidentemente que o Governo e o IPDJ aqui teriam que estar bem atentos ao que se passava, e a verdade é que, com o agudizar da situação, também o Presidente se mostrou um pouco irredutível e as partes foram cimentando as suas posições e entrou quase num confronto entre as mesmas. Ora, e é com este cenário que o Secretário de Estado, na altura, no momento e bem, na nossa opinião, na opinião do grupo parlamentar do Partido Socialista, chamou o Presidente da Federação de Judo, os atletas, assim como o Presidente do Comitê Olímpico, para reuniões. Atenção que estas reuniões ocorreram separadamente nesse momento. E nessas apelou-se também ao Sr. Presidente que se desse em 3 pontos, o que acabou por acontecer, e fez um comunicado no rescaldo das mesmas. E muito rapidamente esses 3 pontos visavam o ajustar o apoio a cada atleta no que respeita à deslocação, até de acordo com as tabelas da própria Administração Pública, proceder à reavaliação do sistema de estágios nacionais quando terminasse os campeonatos do mundo e corresponder ao pedido que a participação em estágios internacionais, tal como as competições fora do país, resultem do planeamento da preparação olímpica em conjunto com a Federação. Mais tarde, vêm os atletas informar que não eram cumpridos alguns dos pontos que eu aqui acabei de mencionar e, ao mesmo tempo, colocaram em causa a aplicação de verbas do projeto olímpico, afirmando que as despesas dos atletas também eram duplicadas. E é no surgimento de uma denúncia depois que afirmava que acumulava ilegalmente, desde que foi eleito Presidente da Federação em 2017, o cargo de Presidente dessa mesma Federação e do Clube de Judo de Coimbra, que o IPDJ abriu um inquérito para as duas ilegalidades. A segunda
mesma dizia respeito à contratação do próprio filho para desempenhar o cargo na equipa técnica da Federação no Departamento Juvenil. Ambas violam o previsto nos Estatutos da Federação Portuguesa de Judo, bem como no regime das federações desportivas, ilegalidades essas que levaram a Assembleia Geral a destituí-lo do cargo. Ora, eu trouxe aqui algumas notícias e que diz respeito a afirmações suas relacionadas com o continuar a gerir a Federação até nova tomada de posse. Eu trouxe aqui a notícia e passo a citar algumas dos seus comentários, das suas afirmações. Mantemos em funções, foi assim aprovado até à tomada de posse de outros órgãos, portanto continuamos com as mesmas competências de gerir a Federação. A mesma que me destituiu, decidiu e votou que todos se mantinham até à tomada de posse dos novos órgãos. Eu acho isto aqui um bocadinho incrível e peço desculpa pela minha estupefação, mas então ficaram provadas as ilegalidades. Foi destituído. E ficou mandatado para continuar com as mesmas competências como se nada tivesse acontecido? Esta é a primeira pergunta que eu lhe faço, porque parece-me, na minha humilde opinião, gravíssima a situação. Depois também aproveito para lhe colocar já uma segunda questão. Comenta-se aliás, na última audição também foi dito, que continua em funções, marca presenças e a interferir mesmo depois de ter sido destituído. Eu pergunto, desde que foi destituído, alguma vez representou a Federação, contactou alguém nessa qualidade ou utilizou alguns dos meios da Federação seja nas suas idas, nas suas presenças? Essa é uma segunda questão que eu lhe colocava. Depois de dizer ainda que peço desculpa, Sr. Presidente, estou-me a adiantar um bocadinho no tempo. Foram convocadas eleições para fevereiro deste ano, concorreram 2 listas, sendo uma do Sr. Jorge Fernandes, a outra lista interpôs uma providência cautelar por considerar que a sua tinha gente que já não podia fazer parte da mesma, sendo que o juiz entendeu que podia candidatar-se porque as questões em causa podiam ser suprimidas, bastava substituir as pessoas que eram mencionadas. No entanto, a sentença do Tribunal diz que o senhor perdeu a idoneidade. Vou concluir, Sr. Presidente. Perante isto e todo o sucedido, não acha que perdeu as condições para se apresentar como candidato novamente para estas eleições? E, muito rapidamente, eu tinha aqui uma segunda notícia. Mas vai ter 2 minutos no fim. Sim, exatamente. É muito rapidamente, Sr. Presidente. Onde dizia, não cometi nenhum crime, cometi 2 ilegalidades. Eu acho isto um bocadinho surreal. Não sei se o senhor disse isto a sério ou disse isto a brincar, mas importa esclarecer toda esta situação. E, por fim, uma última... Peço desculpa. É verdade que se inscreveu como técnico ou treinador no projeto olímpico? É que, a ser verdade, se não quiser cometer mais uma ilegalidade, eu dizia que não poderia ser candidato. Muito obrigado. Sr. Deputado Francisco Diniz, muito obrigado pelas questões colocadas. Nós somos tolerantes na gestão Peço desculpa, do tempo, Sr. Presidente. Mas temos que... até a tolerância tem que ter limite. Senhor antigo Presidente da Federação Portuguesa de Judo, o Sr. Jorge Fernandes, mais uma vez agradeço a sua presença. Eu sou tolerante na gestão do tempo, enfim, vou-lhe dar mais do que os 3 minutos, portanto, parece que não se concentre na obrigatoriedade de 3 minutos, mas vou-lhe dar a palavra, pedindo-lhe que tenha esse tempo como referência, mas para responder às questões que foram colocadas. Muito obrigado. Portanto, é assim, Sr. Deputado, eu não perdi o mandato, não fui destituído por falta de idoneidade. São coisas diferentes. E não disse a brincar, digo a sério. Eu perdi o mandato, fui destituído por 2 irregularidades que facilmente seriam resolvidas e que trariam menos problemas. E ao contrário do que disse, não é isso que está nos estatutos. Não há incompatibilidades. No facto de ser treinador, nos estatutos não diz que há incompatibilidades. Há sim no exercício da sua função, que é sentar-se na cadeira e orientar o atleta. É diferente. E agora faço também uma pergunta, que não é para responder, naturalmente não ter resposta, que é, ser treinador hoje é uma profissão. Eu digo, se a minha profissão fosse treinador, eu procuro quem é que me pagava. Eu trabalho no hospital, é de onde eu recebo o dinheiro. Se a minha profissão fosse dar treinos no clube, em colégios, como há muitos, quem é que me pagava? É a minha pergunta. Segundo, e volto a repetir, nos estatutos não diz nada disso, vai-me desculpar. O regime jurídico diz. E os estatutos são aprovados em Assembleia Geral pelos delegados da Federação. E a seguir vão para o IPDJ, que é quem compete fiscalizar os estatutos
para ver se estão de acordo com a lei ou não. Na altura, que os estatutos foram aprovados, penso que 2014 ou 2015, estava eu como delegado, não era presidente da Federação, o IPDJ mandou corrigir pelo menos 2 pontos. Foram corrigidos, não mandou corrigir esse. Portanto, eu perco o mandato, é verdade, por ser treinador, quando não sou. Não era, agora sou. Na altura não estava a exercer essas funções. Mas mesmo que estivesse, repito, não estou contra os estatutos. Segundo, perco por ter contratado o meu filho. Também não é verdade, o meu filho já trabalhava há vários anos nos eventos, na organização das provas. Recebia de acordo com a tarefa que executava como outros. O que eu fiz, e não sou eu que decido, nós temos os nossos serviços jurídicos, que são eles que fazem os contratos naturalmente, e sabiam da situação das pessoas. E é feito o contrato, sem problema nenhum. A inquiridora, quando eu sou chamado, é a própria inquiridora, ao fim de 3 horas, à frente do advogado, que diz que eu já não perdi o mandato, depois de ter analisado os documentos, diz, já não perdo o mandato por isso. Portanto, há aqui várias interpretações de pessoas diferentes, de advogados. Uns acham que perdeu o mandato por contratar o meu filho. E há outro grupo de advogados que acham que não perdia, porque o que eu fiz foi legalizar uma situação, e já agora dizer que é pedido por vocês todos aqui, na Assembleia da República, constantemente pedem para acabarem com os contratos precários. Eu procuro. Se uma pessoa está a receber a tarefa, e foram 2 ou 3 que entraram assim, porquê? Porque meu filho não pode entrar? Está bem, saiu, perdeu o mandato, e não tive problema nenhum em pedir para ser destituído. Se a lei diz que eu tinha cometido um erro, eu paguei. Não considero, e acho que ninguém pode considerar isso, falta de idoneidade. E não cometi nenhum crime. Não foi má gestão. Foram 2 incompatibilidades, é o que está na lei. Segundo, se eu acho que se eu achava que tinha condições para ser candidato, sim, 90% a 95% do judo acha que eu devo ser candidato. Pronto, eu não vejo porque é que eu não havia de ser. Não cometi nenhum erro. O que eu acho é que deve ser visto e analisado é o que está para trás. O que é que nós fizemos durante o mandato de 6 anos? Eu, a primeira vez, sou eleito. Havia 2 listas, sou eleito. A segunda vez, nem sequer houve mais ninguém com o próprio candidato derrotado nas eleições comigo, apoiava-me e subscreveu a minha lista. Portanto, é assim, tinha e tenho toda a gente do judo a acompanhar-me. Terminou. Não, que eu acho que faltava uma outra pergunta que fiz, é só ver a primeira. Posso, Sr. Presidente? Só a questão de se utilizava, na questão das presenças enquanto Presidente, se utilizava alguns mecanismos, alguns meios de... Não. E mais, lamentavelmente, quando, agora num Grande Prix, em Lisboa, em Almada, inclusive, nem estive no pavilhão, mas não estive, digamos, em algum local que alguém pudesse ver, lamentavelmente, porque, da parte do IPDJ e Secretário de Estado, obrigaram-nos a retirar a mensagem nos outlines das competições internacionais, veio uma mensagem do Presidente das Federações Nacionais, e a mensagem era de outubro, novembro, e nós até demos conhecimento disso, que era o Secretário de Estado, que era o Presidente do IPDJ, em que essa mensagem era de outubro, novembro, mais tardar. E eles obrigaram a retirar a mensagem dos outlines que estão na página da FIS, Federação Internacional, dizendo que se não fosse retirado, estaria em causa o financiamento dessa competição. Acho lamentável porque, à altura que aquilo é publicado, eu era o Presidente da Federação. Muito obrigado pela resposta. Vamos agora ouvir o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Barroso. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Jorge Fernandes, senhoras e senhores deputados. Para o Grupo Parlamentar do PSD, importa que, como representantes eleitos, tenhamos o dever de fiscalizar e zelar para
transparência e integridade no desporto e garantir que todas as instituições desportivas cumpram o seu papel de forma justa e responsável. É importante que os atletas portugueses sintam que são apoiados e valorizados pelas instituições desportivas do nosso país, por forma a assegurar que todos têm as mesmas oportunidades de sucesso. É também nosso entendimento que qualquer federação desportiva deve servir a modalidade e não servir um ou outro técnico, um ou outro dirigente ou um atleta, quem quer que seja. E, portanto, Sr. Jorge Fernandes, pergunto de imediato, sem fazer qualquer enquadramento, que o Sr. Deputado Francisco Diniz também já fez o favor de o fazer, pergunto-lhe, em primeiro lugar, como está a ser gerida financeiramente a Federação Portuguesa de Judo. Portanto, sabemos que o senhor foi destituído, mas que a Federação continua a ser gerida, portanto, pelos outros membros da direção, membros da Assembleia Geral. Perguntamos como. E isto porquê? Porque sabemos, por parte dos atletas, que há voos que são marcados na véspera de ir para os estágios ou para as competições, há hotéis que são reservados à última da hora. Nos relatórios de atividades e contas de atletas existe uma rúbrica de alugueres de espaços desportivos. Este aluguer de espaços desportivos, estamos em querer que sejam relacionados com os inúmeros estágios que se têm realizado em Coimbra. Este dinheiro é pago a quem? Ao colégio onde decorrem os estágios? Porquê é que todos os estágios são em Coimbra, quando existem outras localidades no nosso país que podem ter até condições técnicas melhores para a realização dos estágios de elite nesta modalidade? Portanto, Coimbra tem abarcado esta quantidade de estágios, mas perguntamos sinceramente se há outros locais e se entende que esta é a melhor opção em termos de gestão do financiamento e das verbas dos dinheiros públicos da Federação Portuguesa de Judo. Pergunta ainda relativamente aos acontecimentos. 2 dias depois da assinatura do contrato da Federação Portuguesa de Judo com o Comitê Olímpico de Portugal, foi dito que o anterior presidente, portanto que o Sr. Jorge Fernandes, terá comunicado a 2 atletas que já teriam esgotado o seu plafond financeiro para participação no projeto olímpico. Pergunto como foi resolvida esta situação, se houve algum reforço, se houve algum entendimento com os atletas, como ou quem está a gerir financeiramente a preparação olímpica dos judocas nacionais, a FBJ ou participadamente com o COP, com a IPDJ? Era uma questão também que lhe fazia. Uma terceira questão, a saída de Ana Ormigo, em que o Sr. Jorge Fernandes diz que a mesma não foi despedida, foi afastada. E eu pergunto qual é a diferença, se a sua saída teve a ver com lacunas técnicas ou com o relacionamento com a direção de então, nomeadamente com o Sr. Presidente, e porque também o Sr. Jorge Fernandes disse na altura que ela foi afastada na véspera de uma deslocação para uma qualificação olímpica, o Grande Slam de Abu Dhabi, e que o senhor diz que o caso estava entregue aos advogados da FPJ. Pergunto qual o ponto de situação relativamente à antiga selecionadora nacional. Relativamente à destituição do presidente e da direção da FPJ, julgando pelas declarações que, entretanto, o senhor Jorge Fernandes divulgou na comunicação social, confirma as chamadas telefónicas que diz ter recebido por parte do IPDJ ou do Sr. Secretário de Estado, e que, aliás, o Sr. Secretário de Estado já fez questão de desmentir cabalmente, e, portanto, queria saber da sua parte que informação pode partilhar também connosco. Por último, está prevista a eleição do novo Presidente na Assembleia Geral de 29 de abril, e esta eleição será até final do ciclo olímpico. A Federação... O Sr. Jorge Fernandes entende que reúne condições para se recandidatar depois de todo este processo e das irregularidades que lhe são apontadas e de todo este processo que tem manchado a modalidade do judo no nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Barroso. Vamos dar a palavra para responder ao antigo Presidente da Federação Portuguesa de Judo. Tem a palavra o Sr. Jorge Fernandes. Portanto, a maneira como a Federação está a ser gerida, procurou, é assim, não tem nada a ver desde o dia 18 de dezembro, não lhe posso responder como é que ela está a ser gerida naturalmente, não é? Portanto, está uma direção, está um grupo de pessoas que está a gerir e que está a manter a Federação, não posso responder a isso.
Relativamente à duplicação de documentos, que eu não respondi há bocado, também dizer que foi pedida uma auditoria por parte do IPDJ, fez uma auditoria à Federação, e o que é um facto, portanto, não está terminado. Nós recebemos o draft da empresa que está a fazer a auditoria, penso que estará terminado tudo em abril, mas para já, garantidamente, porque faz parte do draft dessa empresa, é que não há nenhum documento em duplicado. Portanto, sobre isso, documentos duplicados, não há. Relativamente às verbas que falou do pavilhão, o facto de ser em Coimbra, eu faço uma pergunta, durante 60 anos, todos nós, estava centralizado em Lisboa, os estágios, os treinos, as competições. E agora procuro. Então, mas ninguém falava, e agora se for em Coimbra, todos falam porquê, não percebo. Mas é natural em Coimbra, depois quando começou a pandemia, quase 3 anos, fomos impedidos de treinar a seleção, os atletas, os clubes tiveram que fechar, estavam proibidos de treinar. O único local que a gente conseguiu, onde poderiam treinar com segurança, dado um acordo que a gente tinha feito com a Administração Regional de Saúde do Centro e com o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, para além de vários médicos, que também fazem parte do JUD, e o laboratório da Faculdade de Medicina também nos dava apoio. Como? Umas vezes, quando isto estava pior, estavam todos os dias. Os atletas estavam a treinar em Coimbra. E já agora, também lembrar que, no caso da Telma, chegou a estar, por exemplo, 3 meses em Coimbra sem sair. Quando começou a pandemia, que Lisboa teve mais problemas, mais infectados, os atletas de Lisboa ficavam todos no Hotel Dom Luís e, repito, alguns chegaram a estar 3 meses sem sair. E quando saíam, vinham a Lisboa buscar roupa e voltavam para Coimbra. Foi o único sítio que nós conseguimos arranjar seguro para treinar. O pavilhão, na altura de um colégio, estava abandonado. Alugámos o pavilhão, pagamos 3.000 euros por mês. Por mês. Podemos fazer sequer eventos, provas, também fazemos lá, até provas internacionais fizemos, e dizer que, só para lhe dar uma ideia, o pavilhão, onde a gente até tem um acordo, um protocolo com a Câmara de Odivelas, só da limpeza e da segurança pagamos 7.000 e tal euros por dia do evento. Portanto, está a ver, um evento no pavilhão, onde a gente habitualmente fazia as competições antes da pandemia, já pagávamos mais do que 2 meses para treinar em Coimbra. À vontade, competições ao fim de semana e tudo. Pagamos 3.000 euros. Depois dizer assim, não há condições para treinarmos no tecido. Claro que se houvesse, nós não estaríamos em Coimbra. Se houvesse condições para nós treinarmos um outro local qualquer, uma sala, não pode ser uma sala qualquer, estou-lhe a dizer que estão a treinar à volta de 80 pessoas, quando não chegam a ser 150, não há muitos sítios onde eles possam treinar, nestas condições. Não sei se... Muito obrigado pelas respostas. Prosseguimos. Para ouvir agora o Grupo Parlamentar do Partido Chega, tem a palavra para colocar também as questões que entender nesta audição o Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento o Sr. Jorge Fernandes, ex-presidente da Federação Portuguesa de Judo. Repetirei algumas questões aqui já colocadas, mas mesmo assim colocá-las aí também, pois pelos vistos são relevantes. Em agosto de 2022, vários judocas portugueses redigiram uma carta aberta onde disseram várias críticas e acusações, cujo maior visado é Vossa Excelência. O rol de acusações é extenso, mas eu gostaria de começar imediatamente com a seguinte questão. Foi ou não a selecionadora Ana Ormigo despedida via e-mail na véspera de uma competição de apuramento olímpico? Sim ou não? E que justificação pode dar? São também relatadas inúmeras atitudes opressivas, discriminatórias, clima tóxico e de intimidação. É verdade? Tudo isto é mentira? Se é, quais as razões, se é que as há, para que os atletas estejam a mentir? Em relação à preparação olímpica, como se tem processado os estágios e as competições internacionais? A Federação, após o período pandémico, continua a realizar estágios somente em Coimbra. Realizam quantos estágios por mês? As próprias atletas dizem que Coimbra não tem condições para os estágios.
Em relação às questões financeiras, os atletas queixam-se que têm de assumir as despesas na preparação olímpica. Isto é verdade? Estão ou não esgotadas as verbas para a preparação olímpica? Mais, quanto recebeu a Federação Portuguesa de Judo para a preparação olímpica? Existe algum tipo de fiscalização por parte do Comitê sobre os gastos e alocação das verbas? E também, importante, o valor recebido pelo Comitê Olímpico parece-lhe suficiente? Pode partilhar comparações com outros países, tal como com outras federações de judo? Passando a outro tema, em dezembro, Vossa Excelência foi destituído do cargo de Presidente da Federação por ocupar um cargo no Judo Clube de Coimbra. Uma incompatibilidade que, segundo o artigo 51º do regime jurídico das federações desportivas, leva à perda de mandato. É simples o que lhe pergunto. Sabia ou não que estava a violar a lei? Se sim, por que agiu dessa forma? E se julga estar eticamente disponível para assumir a atual candidatura? Em relação a estas eleições que estão envoltas em polémica e que levou inclusivamente Vossa Excelência a pedir a admissão do Secretário de Estado, o que pode aqui partilhar sobre esta confusão, de forma a que melhor se perceba todo este imbróglio. Disse o senhor ainda há pouco que toda a gente do judo a acompanhá-lo. Como justifica todas as acusações feitas por judocas de categoria incontestada são mentirosas? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Tem a palavra também para tentar responder nos próximos 3 minutos o antigo Presidente da Federação Portuguesa de Judo, o Sr. Jorge Fernandes. Então começo aqui pelo fim. Quando diz o pedido de demissão do Secretário de Estado, é o seguinte, é o Tribunal que diz que a norma que nós estávamos a aplicar era ilegal. Acontece que quando a Assembleia decidiu da destituição, decidiu e marcou a Assembleia as eleições para todos os órgãos sociais e, na altura, todos contestaram, inclusive ameaçaram pôr o Estado em tribunal, estou a falar os órgãos sociais da Federação Portuguesa de Judo. Isto porquê? Foram eleitos para 4 anos. A que propósito é que os órgãos sociais estariam, tirando o órgão presidente, que foi destituído, por que razão é que os outros órgãos perderam o mandato? Mais, porque que era obrigado a fazer eleições para os órgãos sociais. E inicialmente, isto temos essa norma por escrito, o ofício, e inicialmente até nos estavam a obrigar a fazer eleições para todos os delegados. Ou seja, os delegados foram eleitos para 4 anos e o entendimento do IPDJ e do próprio Secretário de Estado é que teria que haver eleições para todos os órgãos sociais, inclusive para os delegados, o que isso levaria quase o ano todo em eleições. Bom, é o Tribunal que diz que não, e quando é suspensas as eleições, do dia 19 de fevereiro, o que o Tribunal faz é nula a convocatória do dia 18 de dezembro. Era essa que convocava as eleições para todos os órgãos. E no entendimento do Tribunal, que era o entendimento de todos os órgãos da Federação, era de que não, só deveria haver eleições para o órgão presidente. Inclusive, no ofício que a Federação recebe, é-nos dito que, caso não seja assim, a Federação perderia a utilidade pública. Portanto, e o Tribunal diz que isso era ilegal, essa norma. Portanto, eu procuro, sendo o Secretário de Estado, sendo o IPDJ, o Instituto do Desporto, as entidades máximas, quem devem regularizar, digamos, o sistema do desporto. E os estatutos dizem que pode ser o treinador que não é incompatível, não se pode assentar na cadeira. O IPDJ aprovou, afinal isso era ilegal. Diz que tem que fazer eleições para os delegados. Eu acho que não foi correto e não podemos confiar numa entidade destas. E daí eu achar, enquanto cidadão, quando eu peço admissão, não estou a falar nem em nome da Federação, estou a falar eu, enquanto cidadão, digo assim, como é que podemos confiar numa instituição que nos obriga e ameaça a retirar a utilidade pública se não tivéssemos cometer uma ilegalidade? Foi só isto, por esse motivo. Relativamente à treinadora Normigo. A Normigo teve, no mandato anterior a mim, 2013-2016, teve pouco mais de um ano e pouco na Federação. É ela que se demite e sai.
Comigo teve 5 anos e 8 meses. E não havia problema nenhum, sempre acho que funcionámos bem todos. E agora eu procuro, depois de o post que ela, sem falar com ninguém, publicou, em que pôs a própria equipa técnica toda em alvoroço. Aliás, e toda a gente do Judo diziam, Jorge, então depois disto, ela não tem condições para continuar aqui. E, de facto, foi a opinião de toda a gente de que ela não poderia continuar na Federação. E, como tal, é feito pelo advogado, não sou eu que faço, o advogado faz um ofício e manda para ela dizer que, a partir daquele momento, estava dispensado. Foi isto que aconteceu. Portanto, acho que seguimos o que era normal, penso eu que foi assim. De qualquer das maneiras, os nossos serviços jurídicos também têm uma palavra a dizer sobre isso. Não sei o que é que fizemos ali de mal, pronto, está bem. Não sei se falta mais qualquer coisa. Desculpa, falta. Não faz mal, tenho a certeza que vai responder mais à frente a outras questões. Muito obrigado. Vamos prosseguir, ouvindo agora o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente ou ex-Presidente da Federação Portuguesa de Judo, antes de mais pedir desculpa por não ter estado cá no início da sua intervenção, mas estou ao mesmo tempo noutra audição, noutra comissão, e então só me foi possível vir agora. Todos nós sabemos o que é que nos traz aqui. O judo português tem atravessado uma fase conturbada, com alguma polémica, desde agosto do ano passado e que culminou na sua destituição. Não sei se teve a oportunidade de ouvir a audição anterior dos judocas que estiveram cá, mas certamente saberá quais são as acusações que lhe fazem, deve ter tido acesso à carta aberta que foi por eles elaborada, e por isso perguntar como é que reage às acusações que foram feitas pelos judocas, perguntar se continua a usar as instalações da Federação Portuguesa, apesar de já ter sido afastado de funções, se tem alguma acusação ou algum reparo a fazer ao Secretário de Estado do Desporto e ao Presidente do IPDJ por interferirem no processo eleitoral em curso para a presidência da Federação Portuguesa de Judo, e até que ponto é que, na sua opinião, todo este processo pode prejudicar a preparação olímpica. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder o Sr. Jorge Fernandes, antigo Presidente da Federação Portuguesa de Judo. Pronto, é assim, relativamente à preparação olímpica, porque era uma das perguntas que eu me tinha esquecido de responder, que fizeram. A preparação olímpica até agora não foi afetada em nada. Continua tudo a decorrer normal até hoje, ou melhor dizendo, até ao fim do mês, para já. Está tudo sem qualquer problema, segundo eu sei, não afetou nada. Ninguém parou, ninguém foi impedido de treinar, ninguém foi impedido de ir a algum lado. Portanto, sobre a preparação, penso que não há problema nenhum. E a ver da preparação, portanto, bastava nós vermos o ranking da Federação Internacional de Judo para vermos, e as classificações, que o judo não tem sido afetado em nada. E eu diria, já agora, também que o judo, já aqui foi dito algumas vezes, que o judo está mal, é assim, não é bem assim. Há ruído, mas ainda não entrou dentro, digamos, ou da equipa ou dentro da federação. Esse ruído é do lado de fora. Se vocês forem a ver as competições que têm decorrido, verão que são os melhores resultados sempre que eles continuam a ter. E, ou seja, e eu trago aqui, até tenho aqui os resultados, e posso dizer que para trás, 2016 para trás, havia uns resultados que são fáceis de consultar através da página internacional do judo. E se forem a ver agora, os resultados não têm nada a ver, mesmo falando este ano, janeiro, fevereiro e março. Já se podem ver, se quiserem, até se quiserem comparar com outros ciclos para trás, não tem nada a ver, mesmo nada a ver. Nada a ver. Os resultados, o número de atletas no projeto, o número de atletas a competir, repito, os resultados não têm nada a ver. E até diria mais, que isto é o objetivo mesmo que eu estou a dizer, porque os resultados ninguém os pode alterar, gostem ou que não gostem, que é, enquanto antes até dependíamos de um atleta ou dois,
neste momento temos, quer desde os cadetes, júniores, séniores, sub-23, temos os melhores resultados de sempre da história do judo. Os melhores resultados sempre, isto aqui, ninguém pode contestar isto, é o que está aqui. Mesmo durante a pandemia, quando agora na carta dizem, mas agora os resultados estamos a ter menos resultados. Não é verdade. Há um atleta ou outro que baixou os resultados, mas, no geral, os resultados são os melhores de sempre. Eu tenho aqui, se alguém depois quiser, posso mostrar, mas é fácil ver, irem à internet e ver na Federação Internacional de Judo, ver os resultados. Verão que são os melhores resultados de sempre. Agora, dizendo o quê? O problema disto é, de facto, eu diria, a falta de verbas. Quando falou, eu não disse a 2 atletas, eu comuniquei a toda a gente que não há dinheiro, não havia dinheiro na altura. Como hoje, que estamos 14 de março, posso dizer que pediam os resultados hoje, o gasto dos atletas, e posso dizer que há atletas que têm, por exemplo, 28 mil euros para o ano todo para a preparação, e desses atletas já há atletas 2 que já até ao final do mês, uns chegaram agora do Japão, um grupo de atletas, 2 semanas no Japão, agora vão para Tbilisi, Geórgia, e vão para Antália, Turquia. No final do mês, portanto, no final do mês de março, há atletas destes que já têm 17 mil euros gastos. Estamos no 3º mês do ano. A qualificação está em andamento, neste momento conta 50%, a partir de junho as provas contam a dobrar 100%, os pontos, dar uma ideia. A prova que fizemos em Lisboa são 700 pontos, quem ganha, agora este ano contou 350, para o ano vale 700 pontos. E dizer o quê? O dinheiro não chega. O dinheiro não chega, falando do financiamento. E repito, o problema que aconteceu ano passado, em junho, agosto, este ano, se nada for feito, vai acontecer igualzinho ou mesmo ou ainda pior. Ou seja, há atletas que neste momento, ao fim de 3 meses, já gastaram quase metade, mais de metade da verba a que têm direito ao ano todo. E o que foi dito o ano passado, que é o mesmo que vai acontecer este ano, é dizer que tem que gerir bem as verbas, porque não vai haver mais verbas suplementares. É claro que depois dos problemas que houveram, até arranjaram dinheiro, mais 25.500 euros. E, portanto, é de prever que este ano, até seguindo, e a seguir está o Dr. José Manuel Constantino, que já ali estive com ele ali fora, que virá a seguir, não tenho problema nenhum em dizer isto, e tenho aqui o ofício que ainda recebemos, dia 23 de fevereiro, a dar-nos conhecimento, um ofício que foi dirigido ao Benfica, para dizer que é da exclusiva responsabilidade e competência das federações gerir as verbas do projeto olímpico. Digo também já aqui, já o disse várias vezes publicamente, sou contra que essas verbas venham para as federações gerir. Ninguém mexeu nas bolsas dos atletas, ao contrário do que foi dito na carta e é dito aí, e eu digo aqui, o Presidente do Comitê Olímpico poderá dizer, confirmar a seguir, as bolsas que vai para os atletas é deles, nós nem temos nada a ver. O Comitê Olímpico manda o dinheiro das bolsas para os treinadores dos atletas e para os atletas, diretamente. O que a Federação recebe é a verba da preparação. E como eu estou aqui a dizer, e já o disse várias vezes publicamente, as verbas não chegam. E ninguém consegue fazer omeletes sem ovos. Ou seja, se dão 30 mil euros para a preparação de um atleta, até aqui era 25 mil, agora aumentou este ano. Até final do ano passado eram 25 mil euros. Os atletas do projeto. Alguns gastaram 45 mil e em 2019, antes da pandemia, havia 2 atletas que já tinham ultrapassado os 50 mil euros. Portanto, é assim, é impossível porque a gente tem que ir buscar dinheiro a algum lado. Como? Temos que retirar a outras seleções, temos que estar sempre a destapar ali, a tapar acolá, e o dinheiro não é elástico, não chega. Portanto, dizer assim, neste momento, posso já garantir aqui que se nada for feito, quando chegarmos a junho, julho, o problema vai ser igualzinho. E o problema é este, é falta de verbas, não há mais nada a fazer. 25 mil, que era, e agora 30 mil euros,
não dá para... Tem razão. Não dá para... Tenho que concluir. Para a preparação. Terminei. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a senhora deputada Paula Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também de cumprimentar. Foi com preocupação que tomámos conhecimento, pela comunicação social, das diversas questões que vieram a público a propósito da Federação, da modalidade do judo e de diversas preocupações, aliás, que foram tornadas públicas. Questões que se prendem com a realização dos estágios e a colocação desses estágios terem que ser semanais e que isso muitas das vezes comprometia a participação em estágios internacionais. Também questões que se prendem com a forma como as bolsas de preparação atribuídas pelo Comitê Olímpico estavam a ser geridas, os pagamentos dos treinadores, todo um conjunto de aspectos. As diversas alterações feitas ao planeamento dos atletas, com alterações, inclusivamente, sem conhecimento do respectivo treinador do atleta, que as bolsas estariam também a ser utilizadas, já aqui fiz referência com as questões do treinador, e que há atletas que, para participar nos estágios internacionais, já houve circunstâncias em que suportaram as despesas, os próprios suportaram essas mesmas despesas. Foram vários aspectos que foram tornados públicos, só aqui liquei alguns e alguns aspectos também que tivemos aqui oportunidade de ouvir. Há questões aqui que naturalmente que nos deixam preocupados, porque aquilo que nós entendemos é que obviamente deve haver um trabalho para o desenvolvimento da modalidade, um investimento para que possamos atrair inclusivamente mais atletas para a modalidade. É necessário também investimento por parte do Governo, há aqui responsabilidades que também têm que ser asseguradas, mas perante a questão que eu lhe vou fazer é uma questão geral, que lhe perguntava, perante todas estas questões que têm vindo a público, de preocupações, de aspectos de crítica relativamente à forma como há toda esta questão, o que lhe gostaria de perguntar é o que é que tem a dizer relativamente a estas questões que são tornadas, que são de conhecimento de todos e que geram naturalmente preocupação. Por isso a questão é, relativamente a todas estas questões, o que é que tem a dizer relativamente a estes aspectos? Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra para responder o Sr. Jorge Fernandes, antigo Presidente da Federação Portuguesa de Judo. Isso também é um aspecto que também nos preocupa, naturalmente. Preocupa-nos, acho que a todos. Mas dizer assim, relativamente à demografia, como falou também na divulgação, o aumento de praticantes, dizer que desde 2017, foi quando eu cheguei, também posso no dia 22 de janeiro de 2017, a Federação no mandato anterior vinha a baixar o número de praticantes na ordem dos 300 por ano. Também, durante muitos anos, a Federação não ultrapassou uma linha dos 12 mil, chegou-me a vir aos 13 mil, nunca passou disso. Bom, nós encerramos em 2022 com 17.455 atletas, ou seja, um aumento durante, digamos, o meu mandato, desde que chegámos, tivemos um aumento de 5.800 praticantes. Quando chegámos também havia, e está tudo no relatório da Federação, portanto eu também tenho aqui os dados todos, mas estão no relatório e no site da Federação, que é fácil consultar. Portanto, no caso do judo feminino, quando nós chegámos havia 2.000 e poucos atletas femininos, em 12.000, e em 2022 chegámos quase aos 5.000, 4.900 mais ou menos. Portanto, duplicámos o judo feminino, aumentámos 5.800 atletas, quase, portanto, 50% relativamente ao número que tinha. Em termos de participação em provas, não há nada igual mesmo em número de participação.
Nos últimos Jogos Olímpicos de 2021, que era em 2020, foi em 2021, também aqui foi histórico, que era o resultado, pela primeira vez tínhamos até ali 2 medalhas, uma do Nuno Delgado e outra da Telma Monteiro, passámos a ter mais uma, do Jorge Fonseca, 2021, com outra coisa, é que tivemos um 5º lugar que nunca tínhamos tido. Portanto, tivemos 2 atletas a lutar por medalhas nos Jogos Olímpicos pela primeira vez na história. Tivemos 8 atletas, quando o máximo de atletas apurados para os Jogos, o máximo tinha sido 6. Nós levámos 8 aos Jogos Olímpicos, número máximo. Tivemos no top 10, portanto, nos Jogos Olímpicos, tivemos 6 atletas nos 10 primeiros nos Jogos Olímpicos. É a primeira vez na história que isto aconteceu. E também dizer, porque acho que isto é importante, dizer, e porque é uma referência, o judo, portanto, entre os 15, 16 a 7 anos, que é chamado os cadetes, Festival Olímpico da Juventude, que é para essa idade, dizer que na história da Federação Portuguesa de Judo, 63 anos, houver 6 medalhas, 3 foi no meu mandato, 3. Todas as edições tivemos uma medalha. Portanto, na história do judo, 6, 3 foi no meu mandato. Nunca tínhamos tido um campeão do mundo. Tivemos um bicampeão do mundo. Tínhamos, para aí, 14 medalhas na história do judo em campeonatos do mundo. Com o meu mandato temos 5 medalhas no campeonato do mundo, 2 de campeão do mundo. Todas as edições tivemos 1 ou 2 medalhados. E mesmo assim, portanto, isto é um feito histórico, está na história, ninguém pode apagar isto, e dizer que é isto que nos deve preocupar a todos, porque quando nós viemos para cá, e as federações, o que se nos pede é isso mesmo, é resultados, medalhas, aumento de praticantes, divulgação, e dizer que isso tudo nós conseguimos. Não nos podemos esquecer, parece que isso é esquecido por muitos. Peço só que conclua. Tá? Só dizer que é esquecido por muitos, mas não nos podemos esquecer que o judo é um desporto de alto risco, de contacto, e durante 3 anos da pandemia nós conseguimos lidar bem com isto. Também dizer aqui, para acabar, que a Federação Internacional do Judo, e nós publicamos e demos conhecimento, quer ao IPDJ, quer ao Governo sobre isto, a Federação Internacional do Judo mandou um ofício a todas as federações nacionais a dizer que a Federação Portuguesa de Judo tinha sido a federação que melhor lidou com o Covid. Também, já agora peço desculpa, mais um bocadinho, dizer que com muita coisa mal feita, segundo esse grupo de atletas. Tivemos entre nós, durante 70 dias, a seleção do Brasil. Entre outras seleções, não tinham sítios para treinar, escolheram Portugal e Sernais para treinar durante, o caso do Brasil, teve 70 dias sem sair daqui, porque era reconhecido a nível mundial de que Portugal era o país que melhor lidou com o Covid. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra nos próximos 3 minutos para colocar as questões a Sra. Deputada Joana Mortágua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Jorge Fernandes, não Fernando, como eu disse há pouco. Eu acho que eu estou um bocadinho estupefacta, porque vejo elogiar com razão os atletas portugueses. Não há dúvida que atletas como a Telma Monteiro e os nossos campeões fizeram com que a modalidade crescesse no país, ninguém questiona isso, mas aqui há uns meses, estes mesmos atletas que agora o Sr. Ex-Presidente diz que estão a dar os melhores resultados, que são os melhores do mundo, etc., sobre estes mesmos atletas, depois de eles terem feito, parte deles, uma carta aberta, o senhor terá dito, não, o senhor disse, pelo menos assim foi citado pela comunicação social, eu tenho culpa que eles não ganhem, eu não estou lá para treinar por eles é que se calhar têm de treinar mais. Ou seja, parece-me difícil compatibilizar como é que tantos elogios aos atletas, há uns poucos meses, quando estes atletas vieram queixar-se de algumas condições da Federação, já eram atletas que não ganhavam porque tinham que treinar mais, dando a entender que atletas medalhados e reconhecidos pelo país inteiro estavam de alguma forma a falhar nos seus treinos e que isso era a causa dos seus maus resultados esses que agora não reconhece. Há outras questões que eu gostaria de
de compreender, que é aqui questionado sobre porque é que as atletas que participaram no estágio do Japão não tiveram as condições de hotel, porque é que foram informadas dos voos na véspera, porque é que não tiveram o seu planeamento feito com tempo pela Federação. O Sr. ex-presidente aqui disse, não sei, já não tem nada a ver com a Federação. No entanto, chega à Assembleia da República num carro da Federação, tem informações, segundo disse o Sr. ex-presidente, à data de 14 de março, sobre a verba de cada atleta, a verba olímpica de cada atleta, diz que tem conhecimento do ofício do Comitê Olímpico de fevereiro, que tem conhecimento dos estágios que os atletas fizeram e continuaram a fazer, e, portanto, aquilo que eu gostaria de saber é, afinal, que papel é que um presidente destituído, e eu refiro esta palavra porque ela é importante, o Sr. ex-presidente, independentemente do seu legado, tem todo o direito a lutar por ele, não saiu pelo seu próprio pé, foi destituído do seu cargo, que papel é que continua a ter na Federação? Porque eu recordo, e quero terminar, que houve um inquérito do IPDJ, há um tribunal que não diz apenas que a eleição está mal convocada, diz também que o senhor não tem condições para se candidatar, que não tem idoneidade. E, além disso, há um outro inquérito do IPDJ sobre a maneira como eram selecionados os atletas que participavam em competições. Há um conjunto de queixas sobre impossibilidade de participar em estágios internacionais, sobre ambiente tóxico, sobre discriminações, algumas delas já confirmadas em inquéritos, e o que me faz verdadeiramente confusão é como é que o Sr. Jorge Fernandes chega aqui a dizendo que está tudo bem, há aí umas coisas que não entende, como é que aconteceram, no fundo, com um discurso de injustiça que eu não consigo reconhecer, dado os dados que existem hoje. E, portanto, o que eu lhe pergunto são duas coisas muito simples. Como é que tem todas estas informações e recursos da Federação de Judo? Se eu uma vez disse Federação de Futebol, perdoem-me, é porque às vezes tratamos das duas coisas. Como é que tem todos estes recursos da Federação de Judo, se está destituído de presidente da Federação de Judo, e o próprio disse que não tinha conhecimento sobre a falta de apoio a alguns dos atletas neste momento. A segunda é se confirma aquilo que foi aqui dito, que é que tem pretensões, não podendo candidatar-se à presidência da Federação, de ser treinador, ou se acha que tem condições para desempenhar qualquer cargo na Federação Portuguesa de Judo, depois de tudo isto, que não é apenas as denúncias, os inquéritos, as várias questões que aqui têm sido colocadas. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Tem a palavra para responder o antigo Presidente da Federação Portuguesa de Judo, Sr. Jorge Fernandes. É assim, Sr. Deputado, o Tribunal não diz que eu não posso ser candidato. Vai-me desculpar o mau jeito. Em lado nenhum diz que eu não posso ser candidato. Relativamente se eu acho ou não, acho que é um problema e uma decisão minha. Se eu tenho ou não tenho condições e se eu serei treinador, se for ser candidato a presidente da Federação, seja o que for, isso é uma decisão que me compete a mim, naturalmente. E depois dizer o seguinte: segundo, até me admira a sua questão, porque é assim, depois de sanado as irregularidades, eu continuo condenado, não tenho direito a continuar a fazer o que eu quero, o que eu posso e que a lei me permite. A lei não diz nada sobre isso. E sobre a idoneidade, é assim, é desagradável dizer isso porque não é verdade. Eu não perco o mandato por idoneidade, já disse, perdi por duas irregularidades. São coisas diferentes. Quando se fala em idoneidade, são coisas diferentes, não tem nada a ver. Portanto, é assim, não perdi o mandato por idoneidade, perdi por duas incompatibilidades, e aquilo que eu acho que devia-me ter sido dito é: corrige as incompatibilidades e depois continua. E eu corrigi-as, tenho o mesmo direito que qualquer um outro de ser candidato, seja o que for. Vai-me desculpar o mau jeito. Terminou. Sim. Vamos chegar ao fim desta audição, voltando ao grupo parlamentar requerente, que neste caso foi o grupo parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Diniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de fazer aqui mais uma ou duas questões, mas antes disso fazer algumas considerações. Assim como foi feito agora pela Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, dizer que nada sabe sobre a Federação desde que foi destituído, mas agora parece que, ao dizer que está tudo bem na preparação olímpica, sem perturbações, parece-me um bocadinho uma contradição. Depois diz que tem conhecimento do ofício do Comitê Olímpico de Portugal de dia 23. Ora, eu pergunto-lhe então se tem acesso à correspondência do Comitê Olímpico para a Federação. E pelas declarações aqui preferidas em respostas aos vários deputados, parece-me perfeitamente no conhecimento de todas as matérias e a agir enquanto Presidente da Federação e não enquanto um antigo Presidente da Federação que foi destituído do cargo pelas razões que todos sabemos. Ora, depois diz também que não perdeu o mandato por falta de idoneidade. Perdeu pelas duas ilegalidades que estão aqui em causa. Ora, parece-me exatamente que essas ilegalidades correspondem a uma situação de falta de idoneidade. Pronto. E não é por acaso que a própria sentença também faz menção a essa questão da falta de idoneidade. Eu pergunto, porque também fomos informados dessa situação, se ao dirigir-se para aqui trouxe ou não trouxe, é ou não é verdade que trouxe o carro da Federação. E ainda tenho um minuto, agora estava aqui a controlar o tempo, Sr. Presidente, para não poder falhar. Confronto aqui com algumas questões. Na audição anterior, as várias judocas aqui presentes falaram de faltas de condições nos treinos e até na participação nas competições. Ora, as faltas de infraestruturas em Coimbra e o que era uma solução provisória que acabou por ser uma situação definitiva e que não dão resposta, como eu disse, às necessidades evidentes, e gostava que comentasse um bocadinho essa situação. Mas, para lá disso, viagens marcadas em cima da hora, que aumentam em muito as despesas da Federação, a inexistência de respostas a alguns e-mails, algumas até relativas a faturas, que os próprios judocas tiveram que assumir uma cota parte dessas despesas e que não há qualquer tipo de resposta para os mesmos. Falaram também da questão de um seguro desportivo, que receberam indicações para acionar um seguro complementar e que não era o seguro devido, e por isso que não cobre tudo, e os próprios atletas, mais uma vez, tiveram que assumir parte dessas despesas. E que mesmo nessa situação não houve qualquer resposta da Federação à altura e, portanto, gostava também de saber um pouco mais sobre essas situações, o que tem a dizer sobre esses comentários. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Diniz. Tem a palavra para responder o Sr. Jorge Fernandes, antigo Presidente da Federação Portuguesa de Judo. Relativamente às inscrições fora do prazo ou em cima, é assim, nós estamos pendentes da informação dos atletas e dos treinadores. Porquê? Muitas das vezes, e podemos, se vocês assim quiserem, também posso pedir, porque eu tenho informação. Estas informações, naturalmente, ao vir para aqui, teria que falar com alguém da Federação para me dar as informações que eu achava que poderia precisar delas, naturalmente. Acho que é mais do que, enfim, lógico, eu vinha para aqui, não vinha às curas e não sei, não era isso. Portanto, procurei, junto de quem está lá, para ver se me podia dizer, no caso das verbas gastas da preparação, porque eu sabia que era um dos assuntos que iriam falar aqui, naturalmente que eu teria que estar informado. Mas mais, também essa informação também é pública, qualquer um a pode ter, basta ligar e tem essa informação. Qualquer atleta, qualquer treinador pode ligar à Federação e saber quanto é que gastou, portanto não sei qual é aqui a dúvida sobre isso. Relativamente, os atletas, muitas das vezes, a prova, eles saem na quinta-feira ou na sexta, e na segunda ainda não nos sabem dizer se estão em condições de ir ou não, porque têm um toque, têm uma lesão, estão à espera de uma informação médica, e eu posso arranjar isso, não tenho problema nenhum. Não é que eu agora que estou de fora, como é que eu arranjo? É muito simples, ligo para a Federação e peço para ver se arranjam essa informação, mas do meu tempo eu também tenho. Não é difícil fazer isso, ou seja, se falar com qualquer treinador e atleta, eu diria, é impossível, mesmo quando eles dizem, as viagens são marcadas em cima da hora, são esses mesmos atletas, é que nós andamos atrás deles, a de saber se, olha, como é que é, podemos comprar o bilhete ou não. Estamos sempre até à última da hora, porque muitas das vezes é cancelado. Ainda agora dar aqui o outro exemplo, ainda agora, de atletas estiveram aqui, tiveram num estágio, agora, portanto, a semana passada. Iam para ir para uma prova, agora para um estágio em Nimburgo, começou ontem, segunda-feira. Há uma atleta que só na quinta-feira é que a Federação soube que ela não ia. Eu tenho essa informação, tenho. Procurei. A atleta deu um toquezinho no ombro, no estágio, portanto,
em Tasquente, e só na quinta-feira, portanto foi vista pelo médico quando chegou, e só na quinta-feira teria a informação se podia ir na segunda para o estágio. Portanto, como é que a Federação faz? Está a aguardar que tenha a informação se pode comprar ou não, naturalmente. Agora, peço desculpa dizer isto, é uma falsa questão quando dizem assim, nós não sabemos. Não. Tudo, e volto a repetir, quando eu lá estive, tudo era tratado com os treinadores e com os atletas. Portanto, é planeado, eles todos sabem onde é que vão, até final do ano todos sabem onde é que vão, todos sabem. Entregam o plano e sabem onde vão. A questão dos bilhetes é uma falsa questão, porque está-se a aguardar ou a Federação ou o atleta, é o atleta que está sempre até à última vez se vai ou não vai. E depois, muitas das vezes, depende do resultado de uma prova para ir à outra. Há atletas que vão entrar na prova em Tbilisi e na semana a seguir vão para Antalya, o Grande Slam. Muitos deles, imagino que chegam à Geórgia e têm o azar de se magoar. Já não vão para Antalya. Ou imagino que tiram um bom resultado. Eu peço que tenha que conclua. Que já não vão para outro. Portanto, é daí que nós temos que gerir isso dessa maneira. Pronto, então não posso continuar. Não, Então, peço desculpa, pode continuar, mas tem que responder objetivamente às perguntas que lhe são colocadas. Mas eu estou a responder, porque, acho eu. não. Pode continuar, mas tem que responder objetivamente às questões que lhe são colocadas. A senhora deputada, há vários senhores, posso-lhe já colocar. O senhor, ex-presidente da Federação Portuguesa de Judo, o senhor condiciona os judocas quando têm situações clínicas para resolver a usar o seguro do IPDJ em vez do da Federação Portuguesa de Futebol, como foi aqui, de Judo, como foi aqui relatado? É assim, a Federação Portuguesa Peço desculpa, o senhor condiciona... Não, mas eu tenho que explicar se eles não percebem. Então explique lá. É assim, os atletas para estarem inscritos, para estarem federados, primeiro têm que estar inscritos no clube, têm que ter o seguro do clube para estar federado. E a seguir, os atletas do alto rendimento têm um seguro que é um seguro do IPDJ do Estado. E tem um seguro da Federação. Que é da Multicare. A Federação não tem seguro. Não tem seguros. Nem faz sentido, ou seja, o atleta tem o seguro do clube e depois tem o seguro do Estado, que é, primeiro aciona o seguro do clube e depois é do Estado. Agora, a Federação aí não tem, nem sei se alguma Federação tem. Nós só temos de ter um seguro de grupo. Já é o está esclarecido. seguro O senhor alguma vez barrou a atleta Telma Monteiro à entrada de um treino para discutir com ela o conteúdo de uma carta aberta? Se alguma vez paguei? Barrou a entrada da atleta Telma Monteiro num treino para discutir com ela uma questão da... Como? Desculpa. Barrar é impedir de entrar no treino. Essa agora nunca. Mas olha que a judoca Telma Monteiro contou-nos isso aqui. Pois, mas a atleta pode dizer o que quiser. É assim, isso não é verdade e até diria mais. Isso é muito grave. Isso é muito grave. É muito grave, isso é muito grave. Isso nunca aconteceu, nem com ela, nem com nenhum atleta ser barrado no treino. Nunca aconteceu. Mas vou dizer aqui, sim, que o Célio Dias, quando uma vez pediu para treinar, começar a treinar, e eu disse, o Célio Dias vai começar a treinar. Os treinadores disseram, se calhar é melhor falar com a Telma. Ela não vai gostar. Eu falei com a Telma e a Telma disse, olha, ele entra ali, eu saio acolá. Entrou logo. Isto é que é importante dizer agora. Barrar a entrada de algum atleta, isso é mentira, desculpe. Sou deputado, é mentira, e desafio qualquer um a vir aqui dizer isso, mas à frente dos atletas e dos treinadores. Isso é mentira e acho que é grave. Desculpe lá. Barrar a entrada de algum atleta, desculpe. Eu também acho que é grave, por isso é que lhe perguntei se era verdade. Mas se alguém disse isso, eu acho que isso tem que ser esclarecido, não é? Eu digo que não e o outro diz que sim. Eu acho que tem que ser esclarecido. Mas não se pode dizer isso. Não se pode dizer vários dos senhores deputados perguntaram-lhe se veio num carro oficial da Federação Portuguesa. Vim, sim. Como presidente destituído? Não vim como presidente destituído. Eu vim no cargo da Federação, pedi autorização, tenho essa autorização para vir no cargo da Federação. Sim. Muito bem, ficamos esclarecidos. Muito obrigado pela sua presença, pela forma... É grave e gostava pela que forma, atleta barrada. Aquilo que acabou de dizer também parece-me grave. Muito obrigado pela sua presença. Nós vamos fazer uma curta pausa de 3 minutos. Voltamos já a seguir. Muito obrigado.